Acho que agora sim, né? Fala pessoal, muito boa noite, começando mais uma transmissão. Hoje, terça-feira, dia 14, segunda live nossa, segunda transmissão, para dar sequência aqui, exatamente no que a gente tem prometido aí com vocês, que é ter uma semana intensiva para passar um pouco mais do meu método, um pouco mais da minha leitura de mercado. Por gentileza, um feedback de vocês aí, se está tudo ok com a transmissão, tá? E aí, dando um feedback se está tudo ok com a transmissão, a gente já começa aí, por gentileza. Acho que tudo ok, né? Então, maravilha. A todos um excelente dia de estudo. Estaremos aí 1 hora juntos para falar um pouco mais de mercado, falar um pouquinho mais do meu método e dar sequência ao conteúdo que a gente acabou startando ontem, né? A gente deu início aí exatamente, né, aos nossos trabalhos aqui exatamente ontem. Lembrando aí para o pessoal que está no YouTube, basta se inscrever no link que está na descrição do vídeo, tá certo? Se inscrevendo, vocês vão ser redirecionados para um ambiente onde vocês vão conseguir acessar também a transmissão, mas sobretudo mandar as perguntas. Dessa forma eu consigo me concentrar no único chat para que a gente então dê sequência aqui exatamente nos nossos estudos, tá bom? Então, sem demais, vamos aqui dar início aos trabalhos, tá certo? E aí a todos, então, uma excelente noite de estudos aí para nós, tá bom? Nós paramos ontem exatamente no que nós estávamos falando sobre suportes e resistências, né? Esse é um tema que eu considero extremamente importante, então eu voltei aqui só um pouquinho para a gente retomar e aí ter condições de desenvolver a linha de raciocínio com mais tranquilidade, com mais qualidade também, assim não confunde tanto vocês, imagino eu, tá certo? Então, basicamente, né, nesse conceito de suporte e resistência, o que a gente tem, né, é a ideia de entender aonde o mercado mostra para a gente, né, uma alta probabilidade de ter defesa compradora ou de ter defesa vendedora, ou seja, dos preços pararem de cair ou pararem de corrigir quando estão em uma tendência de alta, por exemplo, ou até mesmo pararem de subir, pararem de corrigir quando estão eventualmente uma tendência de baixa, por exemplo. Então imagine uma situação onde o mercado sobe, desenvolve topos e fundos ascendentes. É importante a gente saber onde está o suporte para poder pensar em compra, né? E é importante a gente saber onde está a resistência para pensar, inclusive, em como zerar essa posição, em como se desfazer dessa posição. Isso acaba melhorando muito a nossa leitura, principalmente no quesito onde se posicionar, onde colocar um stop e aonde fazer exatamente essa saída. Sobretudo, alguns pontos a gente já consegue de forma antecipada entender que lá vai ter briga. Então ontem a gente estava falando sobre esse tema e o tema suporte e resistência ele está totalmente atrelado a qualquer estratégia, seja estratégia de rompimento, seja uma estratégia de correção. Estratégia de rompimento é aquela que o mercado tem uma região muito bem definida de dificuldade e então ele vem para romper essa região. A estratégia, por exemplo, de correção é quando o mercado está subindo e aí quando ele corrige você quer encontrar esse ponto de correção. Em ambas as situações vão ser usados conceitos de suportes e conceitos de resistências. Por isso é importante a gente ter um bom conhecimento também sobre exatamente essa questão, tá certo? Dando sequência aqui com vocês. Então, ontem a gente estava falando sobre a reação dos preços em relação a alguns pontos, especialmente em regiões de fundo, que é onde a gente tem a expectativa de um suporte representativo e, claro, sempre quando a gente identificar um ponto onde a gente, mesmo que momentaneamente consiga chamar de fundo, é importante que a gente já trace, mesmo que uma linha imaginária, mas fique atento como uma região de suporte. O alicerce, a estrutura de uma movimentação de alta, ela vai vir exatamente, né, provavelmente de um ponto onde o mercado encontrou suporte por N razões, e a partir desse suporte, né, o mercado vai provavelmente desenvolver topos e fundos ascendentes, vai tentar retomar a sua movimentação de alta, tá certo? Então, é importante que a gente consiga, né,
de forma inclusive antecipada, identificar esses pontos. Tá? Então, traçar linhas no nosso gráfico, ter essa leitura, acaba sendo fundamental, tá bom? Então, vindo para o gráfico aqui, vindo para o exemplo, olha o que a gente tem, né? Topos e fundos descendentes, e aí em algum momento você tem uma linha que está marcando exatamente o ponto onde já foi um fundo no passado, mesmo que recente, e quando o mercado vem testar esse fundo, muitas vezes ele não rompe, ele toca exatamente nesse fundo e acaba respeitando essa mesma região a ponto de mudar de comportamento e de retomar a sua característica, muitas vezes, de alta, quando a tendência é de alta, ou de reverter a tendência quando a tendência é de baixa. Então vamos lá. O mercado testou o fundo e não conseguiu romper. Mas por que ele não rompeu? Porque o fundo é um suporte. Então esse suporte ele precisa estar sempre evidenciado na nossa análise. Da mesma forma, quando o mercado marca um ponto onde a gente tem condições de observar um topo, a gente também vai ter que ficar de olho nesse topo. Mas, enfim, o que é um fundo vai se tornar sempre um suporte representativo até que o mercado consiga em algum momento romper esse fundo. E o rompimento desse fundo ele vai vir caracterizado exatamente pela confirmação. Ele vai conseguir romper esse fundo e vai se manter abaixo desse fundo. Então esses níveis são níveis importantes. Mesmo que um fundo intermediário, um topo intermediário, eles vão ser importantes na nossa análise. Até chegar um momento, como eu já falei, que o mercado vai conseguir romper ou para cima ou para baixo. Os fundos mais importantes dificilmente são rompidos de primeira, porque naturalmente a gente tem o comprador tentando defender essa região de preço, né? Então, via de regra, né, isso acaba trazendo para a gente a possibilidade de mudança de comportamento, né? Então, eu também consigo, sabendo disso, evitar algumas operações de rompimento. Então, imagina que o mercado veio testar esse fundo, a primeira tentativa nesse teste, provavelmente ela vai ser mal sucedida, né? Então, se eu marcar aqui para vocês com a ferramenta de estudo, o mercado está vindo de um topo, e aí ele estica até chegar nesse fundo, né? Ele tem um longo caminho onde ele gasta fôlego até chegar lá, e quando ele chega lá, o que acontece? Dificilmente ele passa de primeira. Então, eu já me preparo para isso. A partir do momento que ele vem para uma segunda tentativa ou uma terceira tentativa, isso aumenta a chance de ter o rompimento desse nível. Então, eu começo a dar mais confiança a partir de uma segunda tentativa ou até mesmo de uma terceira tentativa, tá certo? Então, quando eu encontro esse tipo de situação, o que eu vou buscar, né? Eu vou buscar ou evitar me posicionar nesse momento numa posição de venda, no rompimento desse fundo no primeiro toque, ou se me permitir operar a falha desse fundo, fazer uma compra no primeiro toque, ele está testando suporte, ou ainda esperar o momento do rompimento. A partir daqui, o mercado tende a retomar a sua tendência e essa mesma faixa de preço no futuro tende a ser um ponto de resistência e, naturalmente, a partir dali ele volta a cair. Esses pontos são pontos importantes e eles estão presentes na análise, né, e precisam estar de uma forma bem evidente. Topos e fundos são exatamente níveis de suportes e resistências. Topos importantes também vão ser representativos, então eu vou sempre lidar, né, com relação a um topo da mesma forma que eu acabei de explicar em relação ao fundo. Ou seja, imagine um ativo que tem dificuldade para romper, por exemplo, R$20, tá certo? Então ele bate uma vez em R$20, ele começa a cair. Quando ele voltar para R$20, a minha expectativa de que ele vai bater cabeça lá mais uma vez, ela é grande, né? Eu vou provavelmente esperar ele bater uma vez, fazer um recuo, para depois disso tentar qualquer operação de rompimento. Então, eu consigo fazer esse tipo de leitura quando eu consigo detectar exatamente um topo ou um fundo. Um topo sempre sendo uma região de resistência e um fundo sempre sendo uma região de suporte, tá certo? Fundo significa defesa compradora, né? Topo significa, na nossa análise, defesa vendedora, tá certo? Por alguma razão, eu não estou conseguindo acompanhar o chat aqui. Eu não sei se o Hugo está acompanhando aí, mas o chat, ele, por alguma razão, não funciona aqui, tá? Então, se puderem dar um feedback, não consigo visualizar o chat, tá? Mesmo lá na página do Infomoney, né? Vou dar até um Shift F5 aqui. Vamos ver se agora volta. Então, maravilha.
Ou seja, a gente está recapitulando aquilo que a gente finalizou ontem, né? E a partir daqui, a gente começa a contextualizar cada vez mais, tá certo? Como vai ser, né? Como vai ser a nossa leitura, né? Ao longo de um movimento de alta, ao longo de um movimento de baixa, ou até mesmo, né, num cenário mais consolidado. Como a gente vai se comportar, né? Nesses cenários, tá certo? Dando sequência, olha o que acontece, né? Se o mercado ele vem e testa essa região de resistência, ou seja, ele forma mais um topo, e a partir daqui a correção ela é uma correção menor, mas que correção é essa? É esse movimento de queda, tá certo? Então vamos lá, né? Deixa eu até tentar explicar, fazer uma outra analogia que vai de repente deixar um pouco mais claro para vocês, né? Essa visão. Imagine o seguinte, né? Você tem uma onda de um ativo que sai de R$ 20 e vai para R$ 21. Ele sobe R$ 1 nesse movimento. Marca R$ 21 como um ponto de resistência. Esse movimento de R$ 1, ele vai ser importante na nossa análise. O mercado corrige e aí ele volta até 20,50. Então ele tem uma correção de 50 centavos. Ou seja, 20,50 passa a ser um fundo mais alto que o fundo anterior. Mas os R$ 21 continua sendo um topo importante. Aí ele sai de 20,50 e vem para testar esses R$ 21. Esse primeiro teste, ele vai gastar 50 centavos de fôlego, de energia, para que o mercado chegue exatamente nesse nível e possivelmente ele vai chegar lá já esgotando um pouco da sua força. E aí a probabilidade dele romper o topo anterior, ou seja, os R$ 21, e conseguir acelerar direto é uma probabilidade menor. Mas se ele vai até 21 e aí ele corrige, por exemplo, a 20,90 e tem uma correção secundária, um movimento menor, né, aquele movimento curtinho, onde ele cai uns 10 centavos, e tenta montar um fundo nos 20,90 para depois vir novamente para romper os 21, esse é um rompimento que me interessa. Então, se a gente voltar para o gráfico, né, o que a gente vai encontrar exatamente nesse exemplo? Né? Olha só, o mercado, né, nessa situação, fez uma onda de impulsão e foi lá testar o topo anterior. Perceba quanto de energia ele gastou saindo do ponto 1 até chegar, por exemplo, no ponto 2, certo? Ele gastou muita energia, é um movimento longo que o preço teve que se locomover para chegar perto da resistência. Então, só pela distância que ele percorreu, isso já aumenta a chance dele ter exatamente, né, uma exaustão. E além disso, ele vem para testar um ponto de resistência. Sabendo que ali um ponto de resistência foi um topo, a gente tem que mensurar que o vendedor, quem é o vendedor? É o meu vizinho? É o grande investidor? Enfim, é o mercado como um todo, tá certo? A gente tem que entender isso no contexto. Que o mercado vai tentar defender isso aí. Ou seja, o mercado do lado vendedor. Os vendedores de mercado vão tentar defender essa resistência. E aí, naturalmente, eu tenho que cogitar esse choque que o mercado vai tomar aqui para fazer, então, esse movimento, que eu vou colocar aqui o número 3, certo? Então, olha que interessante, ele subiu bastante do ponto 1 até o ponto 2, só que quando ele sai do ponto 2 e cai até o ponto 3, ele para e começa a registrar um fundo que agora eu vou circular em branco, tá certo? Que vai ser mais alto que o fundo que a gente marcou com o número 1. Então, olha que interessante. A resistência ela foi momentaneamente respeitada. O vendedor realmente tentou derrubar o preço, mas o preço caiu menos dessa vez. Dessa vez, ele foi lá, beliscou o topo e apenas deu uma aliviada na movimentação de alta. A partir daqui, esse movimento ganha muito potencial para romper o topo da onda que eu marquei como um número 2 e romper essa linha horizontal de resistência. Essa é a grande sacada que ao longo do tempo nós vamos depois expandir na nossa leitura ou comprimir ela na nossa leitura. Quem explica para a gente o que seria expandir isso aí? Imagine isso aqui, né, se formando num pivôzão muito grande, por exemplo, tá certo? Que eu vou colocar aqui em verde. Você tem a expansão dessa leitura, tá certo? Agora imagine eu colocando aqui uma estrutura menor, que eu vou colocar em amarelo. A gente está comprimindo essa leitura. A gente começa a ver exatamente a movimentação menor dentro da movimentação maior.
Kim, traduz isso para a gente em outros tempos, de outra forma. Imagine que o verde é um gráfico de 15 minutos. O que é um gráfico de 15 minutos? Cada candle, cada barra vai ter 15 minutos de duração e os movimentos vão ser compostos por barras, por candles de 15 minutos. Agora imagine que o movimento em amarelo é o gráfico de 1 minuto. Né? 1 minuto é representado no gráfico por barras que nascem e morrem, vamos dizer assim, né? Ela tem 1 minuto de duração. Cada barra tem 1 minuto. Então o movimento é composto por várias barras de 1 minuto, vários candles de 1 minuto, tá certo? Olha que interessante, né? Eu começo a entender o mercado de uma forma diferente. Porque agora eu consigo ver o gráfico menor empurrando o gráfico maior para tentar romper, para vencer a batalha dessa região de resistência importante. É como se houvesse novamente uma união entre os tempos gráficos. É como uma família, por exemplo. Uma família que tem um propósito de poupar todos os meses 10 mil reais, por exemplo. O pai tem que poupar 2 mil, a mãe tem que poupar 2 mil, o filho mais velho poupa 2 mil, o filho do meio poupa mais 2 mil e os outros filhos mais novos poupam o restante. Se algum dos membros falharem, né, não conseguir poupar os 2 mil, essa meta de atingir os 10 mil poupados no mês não vai ser alcançada. E por que isso não foi alcançado? Porque em algum momento não houve a união dessa família. Se a gente transportar isso para o mercado financeiro e pensar em união dos tempos gráficos, imagine o seguinte. Imagine que quem opera um gráfico de 1 minuto está querendo comprar. Mas, por outro lado, quem está operando o gráfico de 5 minutos está querendo comprar também. Mas quem que opera o gráfico de 5 minutos? Não importa. Né? Imagine que o 5 também está em tendência de alta. Agora você, por sua vez, vai checar o gráfico de 15 minutos. O gráfico de 15 minutos é representado por candles que têm 15 minutos de duração, ou seja, suas movimentações são compostas por conjuntos de candles que têm 15 minutos de duração. E isso te leva a concluir que o 15 também está comprado. Mas olha que bacana, mas poxa vida, o mercado tá olhando para a mesma direção. E aí, por si só, né, isso já é uma excelente evidência. Mas aí você vai e olha um gráfico de 60 e olha um gráfico diário também. Ou seja, um gráfico de 60 minutos, onde os candles são de 60 minutos de duração, e o gráfico diário, onde são candles de 1 dia de duração. E todos estão apontando para a compra. Nesse momento, você percebeu a união entre os tempos gráficos. É como a família que está unida para, no final do mês, conseguir atingir uma meta, um objetivo de poupar, por exemplo, 10 mil reais, como eu coloquei nessa situação hipotética. Quando a gente encontra isso no mercado, significa que o vento está apontando para o sul ou que ele está apontando para o norte. E nós, traders, somos velejadores, onde, numa situação como essa, se está apontando para o sul e a gente quer ir para o norte, a gente vai ter que ajustar as velas. Né? Se está apontando para o norte e a gente quer ir para o sul, tem que ajustar as velas. Mas o grande segredo é saber pegar carona com o vento. Né? Se está indo para o norte, nós temos que ajustar as velas para ir para o norte. Se está indo para o sul, se está vendido o mercado, nós vamos ajustar as velas para ganhar dinheiro com a venda. Né? E isso é possível pela percepção de alinhamento dos tempos gráficos. Tá? Eu estou adiantando, na verdade, um pouquinho mais esse entendimento, porque em cima desse exemplo fica muito bacana. Agora eu vou pegar um gráfico, tá? É um gráfico aleatório, lembrando desde o início, tá certo? Eu comentei com vocês sobre exatamente tudo que eu vou ensinar aqui serve para qualquer ativo que tenha boa liquidez nos diferentes tempos gráficos. Então, olha que bacana, a gente está tendo um treinamento que ao longo da semana a gente vai direcionar para as operações de scalp e de day trade, né? Mas esse conceito, ele pode ser levado até mesmo para uma operação de swing, né? Porque um suporte importante num tempo gráfico, uma resistência importante num tempo gráfico maior, ela também vai ser observada da mesma forma. E os movimentos, eles são apenas fragmentados nos tempos menores. A gente está olhando, né, reações de um tempo menor. Quando a gente sobe a periodicidade, o conceito de topo e fundo é o mesmo, só que lá no gráfico diário, no gráfico semanal, você vai ter exatamente uma situação onde os movimentos são maiores do que, evidentemente, num tempo gráfico menor. Eles são mais longos, eles são mais demorados e geralmente são movimentos que acumulam um percentual mais significativo. Olha esse ativo, como ele marca um suporte muito representativo, né? Ele marca uma referência e que o mercado demora anos para conseguir romper. Mas o que isso tem a ver, né, com o nosso propósito lá na frente? Como eu falei, a ideia é fragmentar, a ideia é saber
entender o que acontece num tempo maior, o que reflete no tempo menor. Se um tempo maior tem um suporte importante, é difícil o preço passar por esse suporte importante, né? Provavelmente, o preço vai acabar batendo algumas vezes nessa região e voltando. E aí vem a grande sacada. Se eu estou operando exclusivamente para day trade, para scalp, eu tenho que saber onde tem uma muralha no gráfico diário. Eu tenho que saber onde tem uma muralha no gráfico de 60 minutos. Por que isso vai influenciar a minha operação, a minha modalidade operacional de day trade de scalp? Porque sem romper uma muralha no diário, o mercado não tem espaço para dilatar, seja no movimento de alta ou no movimento de baixa, como a gente vai ver nesse exemplo. Então, sempre que o preço estiver chegando próximo de uma referência importante, eu tenho que saber. E eu só vou conseguir saber isso se eu mapear o mercado, se eu conseguir fazer uma análise, por exemplo, do tempo maior para o tempo menor. E qual que é o objetivo disso? Descobrir se há união entre a família, se há união entre os tempos gráficos, se todos estão realmente querendo cair ou se todos estão querendo subir. Se algum tempo gráfico ainda não tiver a confirmação de que ele quer cair ou de que ele quer subir, é importante que você revise então a sua análise e mensure o quão forte é esse suporte ou o quão forte pode ser essa resistência. Kim, mas isso serve para o dólar? Serve. Isso serve para o índice? Serve. Isso serve para ações? Serve. Serve para todos os ativos que possuam uma boa liquidez, todos os ativos que a gente consiga operar no day trade, tá certo? Então, voltando para o gráfico, olha como esse tempo gráfico marcou um ponto importante e que outros tempos acabaram sofrendo muito quando o mercado chegava lá, né? Então virou um suporte, mas um belo de um suporte. Kim, o que acontece quando rompe esse suporte? Vamos lá, esse ativo ele saiu, tá certo? Simplesmente dos níveis de 18 reais, por exemplo, e veio parar aqui nos 4 reais alguns anos depois. Então ele rompeu um suporte tão forte que houve um alinhamento de mais de um tempo gráfico que a tendência trouxe uma forte movimentação de queda. Quinzão, então isso vai teoricamente me proporcionar a possibilidade de surfar movimentos maiores quando eu tiver então a confirmação disso aí? Sim, você vai ter a possibilidade, né, de surfar movimentos maiores quando você tiver a confirmação disso. Então, olha só que bacana, né? A gente descobriu, acho que eu estou aparecendo ainda na câmera aí, né? Fica difícil controlar aqui, tem que contratar uma equipe de produção aqui, né, para ajudar, né? Então, olha que interessante, né? A gente tem a possibilidade, deixa eu só ver uma coisa aqui, está tudo simpático mesmo, né? Show. Então, a gente tem uma possibilidade de transformar, né, exatamente o risco de day trade, né, em uma operação longa, o risco de um scalp em um scalp mais longo que pode trazer a meta, sabendo onde estão esses pontos, onde podemos ter, inclusive, uma aceleração maior nos preços, né? Se eu souber disso com antecedência, cara, é fantástico, né? E isso acaba sendo simplesmente fantástico. Se eu não tenho essa visão com antecedência, cara, vai passar muitos movimentos longos que eu poderia ter feito a minha meta no scalp, vai passar muitos movimentos bons que eu poderia ter feito a minha meta no day trade e que eventualmente acabei não detectando isso no tempo certo. E quando eu vou para um gráfico de índice de dólar, o pensamento acaba sendo o mesmo, tá certo? E olha só um gráfico de 1 minuto no índice, né? A gente vai se deparar com situações como essa. Um fundo ele acaba se tornando importante no minuto, muitas vezes porque esse fundo ele já vem de outra periodicidade. Ele vem de um gráfico, por exemplo, de 5, ele vem de um gráfico de 15, ele vem de um gráfico de 60, ou até mesmo de um histórico lá do gráfico diário. Se eu não souber exatamente dessa situação, dessa característica de preço, né, eu posso eventualmente me deparar com um padrão como esse, onde o mercado ficou 2 horas consolidado
e somente depois de 2 horas é que ele foi conseguir romper. Mas por que esse ponto ele era um ponto importante? Essa é a dúvida que a gente tem que tirar. Né? Esse ponto ele era um ponto importante porque ele era um suporte antigo. E esse suporte sendo representativo em um tempo gráfico maior, é natural que tenha em algum momento a briga nessa faixa de preço. Então eu queria perguntar para vocês aqui, tá certo? Como está sendo até aqui, se vocês estão conseguindo assimilar, né, se eu estou conseguindo traduzir de fato, como que eu posso falar, o grafiquês para o português. Né? Queria entender de vocês, porque isso acaba sendo importante, como eu falei mais cedo, né? Saber detectar um suporte forte no índice, no dólar, na Petro, na Vale, é fundamental. Você precisa saber a direção, se ela é de alta ou se ela é de baixa, e você precisa saber também se o ponto que o mercado está trabalhando, ele é um ponto representativo em qualquer tempo gráfico, mesmo que seja num tempo menor, se ele é representativo ou não. E isso vem exatamente do conceito de suporte e de resistência, tá certo? É um conceito básico, né? Que a gente precisa ir assimilando e aí depois a gente vai começar a contextualizar. Poxa, ele está rompendo com facilidade os suportes. Isso significa o quê? Significa força, né? Ou seja, a queda está vindo com muita força, o mercado está vindo para amassar realmente na queda. Isso é fundamental, porque você consegue vender com um pouco mais de segurança. Aí você olha para o lado esquerdo eventualmente e vê que o mercado beija o fundo e geralmente toma choque. Você já fala, opa, está difícil, né, dele romper com facilidade. Então você já começa a se munir, né, exatamente de ferramentas, diagnosticando isso, de uma estratégia eventualmente com stop um pouco mais longo, onde você vai gerenciar o seu risco da forma correta, mas vai se adaptar para o momento da maneira mais correta possível, tá certo? Então é isso aí. Né? Consigo ler agora o chat, voltou a funcionar aqui, devia estar com ele travado por alguma razão. Estou até me vendo aqui, caramba, né? Show de bola. Espero que vocês estejam aí gostando então. Então, basicamente é isso. Vamos dar sequência, né? Como eu falei, o objetivo era traduzir, né, o grafiquês para o português, tentar pegar todos os níveis aí de conhecimento, pegando principalmente para essa galera que está começando, que é como eu falei, exatamente no momento que eu comecei a divulgar, né, exatamente o nosso treinamento, que a ideia era conseguir levar a grande maioria para um nível mais interessante para acompanhar o operacional também, tá certo? Deu para entender? E com relação aos suportes, a gente deve observar do dia e tudo mais, como funcionam os históricos ali. O Josué fez uma pergunta interessante. Na verdade, o histórico de suporte, ele não necessariamente tem que ser do dia. O histórico de resistência, ele não necessariamente tem que ser do dia. A gente pode observar toques que vêm de dias anteriores, de semanas anteriores, de meses anteriores. E é exatamente por isso que eu falei para a gente mapear o mercado. Quando a gente consegue mapear o mercado, a gente entende, né, se os tempos estão unidos, como aquele exemplo da família, por exemplo. Né? Se os tempos estão unidos para tentar cair, ótimo. Se tem algum tempo gráfico que ainda não rompeu um suporte forte ou que não rompeu uma resistência forte, esse é um ponto negativo. Porque dependendo de como os tempos menores vão levar o preço até o tempo maior chegar nessa resistência, pode ser que o mercado chegue lá já esgotando a força, como eu expliquei anteriormente. Então isso acaba sendo fundamental para a nossa análise, tá certo? Bem, detalhe importante, tá? Se a gente estiver operando o gráfico de 1 minuto, nós vamos tentar traçar os suportes e resistências do gráfico de 1. Mas, né, nós vamos ter sempre uma referência de um tempo maior. Essa referência vai ser um gráfico de 15 minutos, onde cada candlestick, cada barra daquela vertical tem, por exemplo, 15 minutos de duração. A escolha da periodicidade está atrelada ao setup. O meu setup, eu utilizo o gráfico de 15 como um mapa que me dá a visão mais ampla do mercado, tá certo? E o gráfico de 1 minuto, que me permite exatamente ter ali um ajuste fino. Então, eu tenho o maior sendo o mapa e o menor sendo o meu GPS propriamente dito, tá certo? Tem um problema de dedo nervoso. Sabe que esse acaba sendo um problema de muitos iniciantes, que é a ansiedade, né? Mas ao longo do curso, a gente vai conseguir aí, inclusive, falar muito sobre essa questão também de que menos é mais, né? Saber
clicar menos é fundamental aí também, tá certo? Então, voltando aqui com vocês, vamos exatamente novamente para o gráfico e a gente vai para mais alguns exemplos. Então, olha só o gráfico de índice no 1 minuto, quando ele consegue romper essa região, como foi importante, né? Agora, se eu não consigo mensurar que esse fundo ele precisa ser rompido e que esse fundo ele é um suporte, muitas vezes eu acabo não conseguindo extrair dinheiro ou eventualmente me posicionando num ponto que pode ser menos interessante para a situação atual. Ou seja, é importante que a gente consiga aí mensurar, né, exatamente a possibilidade dele brigar nesse nível. Fechado? Bem, ainda no conceito de suportes e resistências, a gente tem alguns apoios, algumas ferramentas, algumas formas de detectar um suporte a mais, uma resistência a mais na nossa leitura gráfica. E é aí que surge a linha de tendência, ou seja, a LTA, que significa linha de tendência de alta, ou a LTB, que significa linha de tendência de baixa. Kim, como nós vamos utilizar isso no nosso operacional e exatamente para que serve, né? Em alguns casos, quando o mercado está trabalhando em topos e fundos ascendentes, a gente consegue, ao unir dois fundos, mesmo que de forma antecipada ou já de forma confirmada, basicamente de forma antecipada quando aqui, por exemplo, está fazendo um candle de máxima e mínima maior e eu já traço uma linha imaginária de alta ou ploto isso no meu gráfico para que eu possa mensurar se o mercado voltar a subir após esse sinal que ele está gerando no candle. Candles são essas barras novamente, tá certo, turma? Cada barra dessa aqui vai ter uma periodicidade. No caso, eu vou usar barras de 1 minuto, esses candles de 1 minuto, e candles de 15 que vão estar no setup, tá certo? Então, cada uma delas dura exatamente isso, ou 1 minuto ou 15 minutos, né? Então, aqui eu tenho o sinal que a gente aprendeu ontem, que é o que nós chamamos de ponto de retorno. Ele está, após fazer um movimento de correção, sugerindo que vai retomar, né, mesmo que momentaneamente, a sua movimentação de alta. Isso acaba me trazendo a possibilidade de ver o mercado voltando a subir. Eu já posso traçar a linha de tendência aqui, mesmo sem ter confirmado o topo. Mas, naturalmente, eu espero romper o topo anterior para ter uma confirmação. Eu estou ensinando vocês, né, exatamente a ganhar um pouco mais de agilidade. Tá certo? Então, traçando essa linha de tendência, a minha expectativa é que no futuro, sempre que o mercado voltar para essa linha de tendência, ele possa encontrar suporte. E aí, a partir de então, independente de qualquer outra referência, eu já tenho uma definição de futuro suporte. E quando a tendência é de alta e essa tendência ganha um padrão homogêneo, simétrico, né, o mercado está com uma condição favorável em termos de movimentação, isso aqui vai ser fundamental para a nossa análise, para as nossas operações. Eu imagino que a grande maioria de vocês, nos diferentes níveis de aprendizado, conseguem ter noção de que enquanto ele estiver acima dessa linha de tendência, é interessante estar procurando por compra. Ao mesmo ponto que, enquanto ele estiver acima dessa linha de tendência, você não vai querer comprar aqui nesse círculo vermelho. Mas no círculo azul que eu vou fazer, provavelmente você vai comprar. E se a gente fizesse aqui, tá certo? Uma pergunta de prova, onde futuramente você iria comprar, eu imagino que a grande maioria de vocês iriam gabaritar essa resposta, né? Porque a pergunta seria aonde você compra e a resposta, eu imagino, no futuro, toque na linha de tendência de alta, que por sua vez serve como suporte. Perfeito. Agora, imagine isso em uma condição mais ampla. Meus amigos, enquanto o preço estiver acima dessa linha de tendência, não há possibilidade de você imaginar, tecnicamente falando, que ele vai cair. E sim que ele vai continuar desenvolvendo exatamente topos e fundos ascendentes. Sobe, depois corrige até a linha de tendência, volta a subir, corrige até a linha de tendência, volta a subir, corrige até a linha de tendência, até ser substituída por uma condição oposta. A expectativa é essa. Quinzão, por que isso vai ser importante no nosso operacional lá na frente, ao longo dos próximos dias, quando a gente chegar aonde compra, aonde vende? Aqui a gente está falando de algo que vai contextualizar as operações de correção. Sem indicador por enquanto, usando apenas a essência do mercado, que é o próprio preço. Ou seja, nós estamos diagnosticando a movimentação com a essência do mercado. Olha que interessante, né? Então eu já sei que a probabilidade de quando ele chegar aqui, né,
na região de médias futuramente e fazer máxima e mínima maior no candle é muito grande. E lá eu posso ter a condição de compra. Eu posso entrar comprado. Mas olha que mais interessante ainda, né? Se eu comprar aqui, eu tenho condições de me posicionar com um stop curto, um stop abaixo do suporte, porque se romper o suporte ele quebrou um padrão e provavelmente ele vai mudar de comportamento. Ao mesmo ponto que, se der certo essa entrada, né, o mercado me ajudar e tiver tendência, eu tenho um risco de X, né, e um ganho de 4, 5x, tá certo? Ou seja, uma relação risco-retorno muito interessante. E é daqui que deriva exatamente a minha estratégia de correção. É daqui que eu consigo identificar, né, os momentos ideais para me posicionar nos movimentos de correção. Kim, eu posso bater um scalp num ponto como esse? É possível, você pode entrar e fechar curto quando voltar a subir. Kim, eu posso entrar aqui, por exemplo, com 10 contratos de índice, subiu 150 pontos, eu fecho 5, cruzo os braços e fico sem risco e vou sair dos outros 5 só no alvo? Pode também. Você ganha mobilidade, porque a operação te permite ter essa mobilidade. Mas olha que interessante, até aqui a gente só está falando de algo que é muito simples e que eu tenho certeza que a grande maioria de vocês consegue usar, né? E aí o mercado vai repetir isso até substituir por um movimento oposto e nós vamos se aproveitar disso nos diferentes tempos gráficos. Você pode estar agora preocupado. Posso traçar isso no gráfico de 1 minuto? Pode e deve. Posso traçar isso no gráfico de 5 minutos? Pode e deve. Posso traçar isso também no gráfico de 15? Com certeza, né? Vai amparar a nossa análise, vai dar suporte para a nossa análise. A gente vai se munindo, né, de referências que vão fortalecendo a nossa tomada de decisão, tá certo? E no caso da tendência de baixa, perdão, é a mesma coisa, né? A partir do momento que eu consigo traçar uma linha de tendência, uma LTB, que é basicamente, né, a união de dois topos, eu vou ter uma expectativa futura de resistência. E essa resistência vai ser sempre uma referência onde eu quero vender. Eu preciso colocar um adendo aqui. Existe um certo preciosismo por parte dos grafistas, por parte de alguns operadores, principalmente por parte dos iniciantes. Com o tempo vocês vão se desprender desse preciosismo, né? Que é exatamente o seguinte: mas Kim, ele não tocou, ele não beijou a linha de tendência, ele não cravou a linha de tendência. Você deve estar se perguntando por que ela não está ali bem plotada, coladinha em cima, né? Para que fosse aquela perfeição da natureza. É justamente para a gente falar sobre isso. Quem me acompanha nas lives sabe, às vezes eu posiciono uma ordem onde o preço chega a 5, 10, 15 pontos da minha ordem lá na live e não executa e volta a cair ou volta a subir. Por quê? Porque a gente tem que entender que suportes e resistências, sejam eles fundos ou topos, ou até mesmo de linha de tendência, no caso a LTA ou a LTB, são regiões importantes. Então, quando eu circulo essa região aqui, o mercado ele pode não tocar a linha de tendência, como ele pode só cravar o toque na linha de tendência e voltar a cair, como ele também pode largar aqui um pavio, por exemplo, né, que é aquela movimentação onde o preço vai lá, dá uma chicotada para cima e depois disso ele volta, por exemplo, cair. Essas são situações que eu tenho que cogitar. Se eu cogito isso, eu tenho que também mensurar onde eu vou deixar o meu stop. Eu não vou deixar ele coladinho acima da linha de tendência. Esse stop vai ficar ruim. Eu preciso tirar ele um pouco fora da linha de tendência. Um pouco fora é meio subjetivo, claro que é. Mas esse um pouco fora, ele tem a ver com quantos pontos de stop você vai utilizar, e a gente vai aprender isso nas próximas aulas, nos próximos slides que a gente vai entrar no tema de gerenciamento de risco. E esse um pouco fora, ele está relacionado também a colocar um stop acima do topo anterior. E isso, de certa forma, oscila de momento para momento. Às vezes você tem uma regra de 165 pontos de stop, por exemplo, mas você tem um topo que te permite colocar 120 pontos de stop. Ele está acima da LTB? Tá. O stop está acima do topo anterior? Tá. Então esse stop passou a ficar técnico. Olha que bacana, né? Eu consegui usar um topo, que é uma resistência clássica, eu consegui usar a LTB, que é uma resistência clássica, a meu favor, para posicionar o meu stop fora da região que está circulada, que é toda a região de resistência. Agora, se o preço, além de romper a linha de tendência, ele vai lá e estoura o topo anterior, aí eu realmente tenho que estopar essa posição, ou seja, eu vou cair fora dessa operação e vou realizar o prejuízo. Stop, para quem não sabe,
É um mecanismo que nós utilizamos para limitar o risco das nossas operações. Então, toda entrada, ela tem um ponto de entrada, um ponto de stop, e o stop é para proteger. É onde eu consigo saber com antecedência o quanto eu vou arriscar, o quanto eu posso perder naquela operação, caso dê errado, né? Então, está lá para nos proteger. E esse é um setup que acaba sendo muito simples. Um setup não, uma leitura de mercado que acaba sendo muito simples, mas que dessa leitura deriva o setup de correção, tá certo? A mesma ideia é possível ser trabalhada não só no ponto de entrada, mas também no ponto de saída dessa operação. Então, quando nós falamos de linha de tendência, nós podemos usar o Ctrl+C, Ctrl+V do teclado. Você traça a linha inferior e dá um Ctrl+C nela, depois você dá um Ctrl+V e duplica ela para a parte superior, né, exatamente desse gráfico. E é aí que surgem os canais. Por que é importante observar canal, Kim? Porque, meus amigos, se eu comprar, por exemplo, aqui, eu tenho que colocar um alvo que seja realista, que a probabilidade de ser atingido seja maior. Eu tenho que colocar isso a meu favor. Então, uma saída final de ganho, tá certo, mais próximo da parte superior desse canal, ela acaba sendo fundamental. Mas como que a gente chegou nesse canal? Traçando a linha inferior e duplicando ela para a parte superior, usando os últimos topos como uma referência para plotar essa segunda linha. E aí, enquanto o mercado se comportar dentro desse canal, eu consigo de uma maneira mais objetiva saber aonde eu vou comprar, e eu também consigo de uma forma mais objetiva saber onde eu vou realizar final a minha operação, vou finalizar o lucro dela. E aí sempre eu vou entender que é uma região, sem preciosismo, sem querer que o preço crave aquele topo, que ele crave o fundo do canal. E a pergunta de prova, que eu tenho certeza que a grande maioria de vocês vão gabaritar, né, é a seguinte: uma situação como essa, onde você compra e aonde você vende. Olha como a análise gráfica começou a ficar mais objetivo, e até agora a gente não falou de nada que seja fora do conceito de preço. Tudo está relacionado a preço. A gente começou falando sobre a teoria de Dow, onde os conceitos que a gente abordou implicam no seguinte, né? Topos e fundos direcionais mantêm o padrão da tendência. Ontem eu estava falando, inclusive, com alguns colegas, e eles comentaram exatamente o seguinte, né? O André, que foi um dos meus mentores, ele até usa, né, uma expressão para esse tipo de movimento. Ele fala o seguinte, né? Um grande abraço para o André, um dos melhores professores que eu tive, ele e o Igão, me ajudaram muito na fase inicial. Vamos lá. O que acontece? As ondas do mercado, elas podem ser, por exemplo, comparadas com as ondas do mar. Quando o mercado está em tendência de alta, como a gente viu nesse exemplo gráfico, é como se o mar estivesse, né, com a maré alta, onde cada onda invade um pouco mais a praia e quando ela volta, ela retrai menos. E aí na onda seguinte ela invade mais um pouco a praia de novo e quando ela volta menos. E assim se mantém quando o mercado, né, tem uma tendência de alta também. Cada onda de alta ele sobe um pouco mais, rompe o topo anterior, corrige um pouco menos. E aí, como a onda do mar na maré de alta invade mais a praia, e o mercado também invade mais o topo anterior. Ele vai lá e rompe e confirma um novo topo. É uma analogia que a gente pode utilizar e aí a gente começa a se aproveitar disso com algumas ferramentas, com algumas padronizações que são extremamente interessantes, estatísticas e que vão ajudar no nosso operacional. De novo, eu quero perguntar para vocês aqui, como está até aqui? Alguma dúvida? Estão conseguindo assimilar? A gente está conseguindo falar para vocês de uma forma... A gente está conseguindo falar de uma forma mais abrangente? Todo mundo conseguindo assimilar a leitura? Na verdade, não existe uma regra para a quantidade de toques. Às vezes o mercado fica um longo período dentro, né? Exatamente dentro dessa situação, seja num formato de canal de alta, seja num formato de um canal de baixa, como a gente vai ver na sequência. Mas não existe uma regra para a quantidade de toques se tratando de canal. Existe uma regra para padrões de triângulo, por exemplo, tá? Mas para canal, não. Tá certo?
Legal, acho que a grande maioria conseguindo assimilar, muito bom, então vamos dar sequência, porque a gente tem bastante coisa para falar com vocês ainda, então simbora, turma, vamos com tudo aí, né? Bom, para dar sequência aqui com vocês, a gente agora vai migrar exatamente para a leitura, né, do canal de baixa, que é exatamente o oposto, né? A união de mais de um topo traz para a gente a expectativa, né, de uma linha de tendência de baixa, e essa linha de tendência de baixa, usando ela de forma replicada na parte inferior, unindo os fundos anteriores, um Ctrl+C, Ctrl+V na sua plataforma em cima da linha de tendência, vai te permitir ter aí também a formação do canal. E enquanto estiver dentro desse canal de baixa, ficou o objetivo também procurar o ponto da venda e o ponto de saída dessa operação. Agora, para a gente enriquecer um pouco mais a análise, a gente vai falar do que nós chamamos de fractal 5.3. Aí você que está começando deve falar assim, cara, fractal 5.3, caramba, né? Eu realmente preciso aprender muito de análise gráfica. Na verdade, é só uma nomenclatura bonita, né? É só um nome que pode assustar. Mas fique calmo, calma, né? É assim que tem que falar, que é só um nome, tá certo? Fractal nada mais é do que um nome, uma nomenclatura que o mercado usa para falar dos tempos gráficos, né? O som tá com eco? Não consigo entender, né? Só se estiver pegando o áudio da câmera. Melhorou? Pode ser que ele, por alguma razão, ele oscila aqui entre o microfone e a câmera, mas não deveria, tá certo? Ufa, melhorou. Tava com eco? Imagina, se escutar um Kim já é bacana, imagina dois, né? Brincadeira. Então vamos lá. Fractal é apenas uma nomenclatura utilizada, tá, para tempos gráficos. Que em tempos gráficos, isso mesmo. Quando você coloca um gráfico na sua tela, tá certo? Eu vou até tomar a liberdade aqui de colocar aqui o Profit Chart na tela, tá certo? Que é a minha plataforma que está aqui agora, né? Olha só o que acontece. Eu posso no teclado definir a periodicidade que eu vou utilizar ela. Se eu apertar o D no teclado e dar um Enter, eu acabei de colocar um gráfico diário. O que é um gráfico diário? Cada candle, cada barra dessa vertical que você está vendo, representa um dia de negociação, né? Se eu alterar isso agora e digitar 15 minutos no meu teclado e dar um Enter, olha que interessante. Eu acabei de trocar para outra periodicidade. Agora eu estou com um gráfico de 15 minutos, né? Então, eu estou no fractal de 15. Se eu colocar o gráfico de 1 minuto, eu chego no fractal de 1 minuto. Caramba, aqui, então fractal, né, nada mais do que tempos gráficos? Sim. Mas o que a gente vai ver em relação aos tempos gráficos agora, né? A gente vai ver exatamente aquela questão da união entre eles. Imagine que no tempo gráfico maior, você vai encontrar o primeiro ciclo de mercado, a primeira referência, aquela que a grande maioria de vocês consegue ter até como um impacto visual, né? Se você pegar a sua filha, o seu filho, que não sabe nada de análise gráfica, tá certo? E pegar um gráfico que só cai, né, ou que só sobe, deixa eu escolher aqui uma periodicidade que foi bem direcional aqui. É que o índice está cheio de gap, né? Mas se eu colocar, por exemplo, esse gráfico aqui na tela, a grande maioria que não sabe nada de análise gráfica vai falar exatamente o seguinte. Cara, tá subindo, né? Você vê, ó, ele volta aqui nessa linha e aí ele sobe, né? Aí depois ele caiu aqui, tá certo? E depois ele subiu de novo. Então esse gráfico está subindo. Mas agora, recentemente, ele está caindo. Daqui a pouco ele pode voltar a subir de novo. Porque isso é visual, é a primeira sensação que você tem só de bater o gráfico. E sabe o que é mais interessante? É por isso que a grande maioria dos iniciantes que entram destemidos no mercado, às vezes conseguem fazer mais financeiro no começo do que depois que começam a aprender. Quem já passou por isso até pode escrever no chat aí. Às vezes, na fase inicial, até por ter um pouco mais vamos dizer assim, tá mais destemido, né? Falta de gerenciamento de risco realmente, aí vai lá e realmente compra, e espera subir, e se cair também não tem problema, porque sempre está torcendo para subir, enfim. E no final das contas, quando a tendência é de alta, que é o que a gente está vendo na tela, ele pode até tomar um calor, mas depois volta a subir e ele acaba ganhando dinheiro, né? E aí, a gente chega na conclusão de que existe uma parte mais fácil da leitura, que é esse contexto grande, né? Só que dentro desse contexto grande aqui, tá certo?
a gente tem um contexto menor, que é o que está acontecendo em um tempo gráfico menor, né, como a gente já falou. E aí é que entra aquele exemplo que a gente estava falando da família, né? O pai, a mãe poupando dinheiro, mas o filho mais velho quer ir para balada, gasta uma grana e tal, chega no final do mês, alguns cumpriram sua meta, outros não, e o objetivo final, né, não foi atingido, né? E isso acontece em alguns momentos, no gráfico também, né? E a gente vai entender isso quando a gente fala do bendito fractal 5.3, da correlação entre os tempos gráficos. O primeiro ciclo ele vai sempre mostrar para a gente a tendência maior. E essa tendência maior é o que todo mundo consegue ver. Nossa, aqui Kim, teve uma onda de impulsão e uma onda de correção. Aqui está fácil, né? Só que aí depois vem um ruído do mercado, que é aquela pimenta, né? Onde vem mais tempero, onde o trade começa a ficar apimentado. Aí vem, depois desse primeiro ciclo, um segundo ciclo. Imagine que agora no segundo ciclo, né, você está observando um outro tempo gráfico, é o irmão do meio, por exemplo, né? Vamos nomear esses movimentos. O movimento azul, tá certo? É o gráfico de 15 minutos. Então ele é o irmão mais velho, né? E geralmente o irmão mais velho consegue dar conselhos melhores para o irmão mais novo, porque ele já tem mais vivência, ele já teve namorada, enfim, etc. Ou no caso a irmã mais velha já tem mais vivência, já arrumou um emprego, já consegue dar mais conselhos para o irmão mais novo, tá certo? E agora, esse movimento em vermelho é o irmão mais novo, né? É o irmão que tem 10 anos de idade, tá certo? E agora, imagine o seguinte, o irmão de 10 anos em algum momento falou para o irmão mais velho, vou te ajudar. Cara, sabe aquela meta que você tem lá de poupar X quantidade de reais? Eu vou te ajudar, eu vou fazer um esforço para te ajudar. Sabe aquela meta que a gente tem de deixar tal situação pronta até tal dia? Eu vou te ajudar. Sabe aquele trabalho da faculdade que você tem que fazer? Eu vou te ajudar. Até aqui está tudo certo, porque o irmão mais novo, ele está ajudando o irmão mais velho. Então, provavelmente, o irmão mais velho vai conseguir atingir o seu objetivo. Mas vai chegar um momento que o irmão mais novo, por alguma razão, ele vai jogar a toalha, tá certo? Cara, cansei disso aqui, tá certo? Eu vou brincar, vou jogar videogame, enfim, e ele perde um pouco o foco. E aí o que acontece? Ele deixa de ajudar o irmão mais velho e em alguns casos ele começa até a atrapalhar, né? Só que o irmão mais velho vai chegar um momento, vai chegar para ele e vai falar o seguinte, meu amigo, não é assim que funciona, né? E vai pegar ele pelo braço, vai chamar ele, vai dar algumas dicas para ele que ele vai falar assim, caramba, eu estou errando com o meu irmão mais velho, né? Eu preciso voltar a ajudar ele, pô, é meu irmão, né? Tem que ajudar ele. Então isso acontece em alguns momentos no gráfico. O 15 minutos ele teve uma onda de impulsão e apenas uma onda de correção. Durante essa onda de correção, o tempo gráfico menor, o irmão menor começou como se fosse um capetinho ali do lado falando, né? Não vou te ajudar, enfim. E no gráfico ele começou a dar venda. Só que essa venda em vermelho, ela acaba sendo perigosa, porque ela é limitada, né? Essa falta de ajuda do irmão mais novo, ela vai ser limitada também, porque se não pelo irmão mais velho, os pais vão chegar nele em algum momento e vão dar uma bronca nele, vão dar alguns conselhos para que ele volte de novo para a linha e que então o objetivo de ajudar o irmão mais velho seja atingido, né? Afinal de contas, essa união é importante para que o propósito da família seja cumprido. Para que o mercado cumpra o seu movimento, é importante que a família dos tempos gráficos, dos fractais, estejam unidos também. Quando esses movimentos não estão unidos, a gente tem o que nós chamamos de ruído e as armadilhas do mercado. Mas é possível a gente saber disso com antecedência, né? Sabendo identificar o que é o ciclo mais importante, o que é a tendência principal. E é por isso que eu, Aliakin, Kim, utilizo um tempo gráfico maior, que é esse movimento azul, para ser o meu mapa. Porque eu não quero esse pentelho, né, em vermelho em algum momento me falando, cara, eu não vou mais te ajudar, ou avacalhando só o propósito todo. Esse ruído eu descarto. Então o Kim, ele sabe dessa movimentação vermelha, mas ele está muito focado na movimentação azul. E quando eu estou focado na movimentação azul, eu estou dizendo para vocês que essa venda que ele está sugerindo em vermelho, ela é uma venda ruim, porque ela provavelmente vai ter uma limitação grande, ela vai cair pouco,
em alguns momentos, a gente vai ver o mercado muito rapidamente retomando a sua subida e voltando a performar fortemente aqui. Quem de vocês nunca entrou numa operação, você vendeu e começou a subir na cara? Você comprou e começou a cair na sua cara? Normalmente são em regiões como essas. E, cara, sabe o que é mais doido? Provavelmente, se olhar bem lá de trás, esse gráfico vai ter uma linha de tendência de alta, tá certo? Que é exatamente um conceito anterior que eu estava explicando para vocês. E que, cara, se você vender em cima desse suporte, a probabilidade de você tomar na cabeça é muito grande, né? É quase que colocar eu e em cima de um ringue com o Mike Tyson, entendeu? Poucas pessoas vão apostar realmente no Kim. Pode ser que aconteça, né? Do Kim ganhar. Mas a probabilidade do Mike Tyson nocautear o Kim é maior. Então eu estou falando para vocês que a probabilidade do vendedor que está atuando no gráfico em vermelho ser nocauteado pelo o operador que está usando o gráfico em azul é muito maior. Então essa venda que eu estou circulando ela é ruim, especialmente quando ela acontece em regiões como essa, próximo de uma linha de tendência como a gente estudou anteriormente, tá certo? Então olha como as coisas começaram a ficar mais claras. Mas que existe ainda mais tempero nessa receita toda, né? Porque tem o irmão menorzinho ainda, aquele cara que tem 7, 8 anos lá, que poderia estar ajudando alguma coisa também, né? Pelo menos para trazer o caderno na hora de fazer o trabalho, coisa do tipo, a união da família. Sim, aí que entra o gráfico de 1 minuto. E olha como agora tudo começou a fazer mais sentido, né? Para vermelho subir, né? Branco tem que estar subindo. Para vermelho cair, branco tem que estar caindo. Para azul subir, de preferência os três tem que estar subindo. Para azul cair, de preferência os três tem que estar caindo. Se eu agora eliminar o movimento em vermelho, eu vou ter a situação macro e a situação micro. Quando ele chega aqui na situação macro, numa região de suporte, o Kim está esperando a condição micro, o GPS, falar assim, me compra. E aqui eu ganho como que eu posso dizer? Um passo à frente, eu imagino, eu estou dando uma largada melhor do que a grande maioria. Porque até vermelho fazer o pivô dele de novo de alta, até vermelho fazer movimento ascendente, essa entrada vai ficar muito tardia. Mas quando o pivôzinho branco foi acionado, o zigue-zague voltou a ser de topo e fundo ascendente, branco já me falou dentro do meu setup, me compra. E eu já sei que essa região em azul é uma região para comprar. Então eu eliminei um tempo gráfico do meu setup, eu eliminei um fractal, e eu cheguei à conclusão de que aqui eu vou ter uma boa oportunidade para comprar quando o branco voltar a empurrar azul. Dessa forma, né, o setup fica muito mais simples. E com o tempo, quando o vermelho dá o sinal também, eu vou ter uma segunda entrada, que vai ser para tentar romper esse topo, e aí eu percebo que há união. Aqui eu tenho que ser mais agressivo, porque aqui eu tenho o 1 minuto me falando me compro, tempo gráfico de 1, que é o gráfico que está aí representado nos movimentos em branco, o nosso irmãozinho menor. Depois eu tenho o gráfico de 5 minutos, que é aquele que jogou a toalha, aquele pirralho que estava lá, foi para o videogame e tal, deixou de ajudar o irmão mais velho. E depois eu tenho o irmão mais velho me falando me compra. Agora olha que interessante, eu tive uma compra no círculo branco e eu vou ter outra compra no rompimento dos 3 tempos gráficos apontando para cima. Esse tipo de situação, deixa eu circular em branco aqui, né, Kim? É o tipo de situação que eu mais gosto. São as situações mais explosivas, tá certo? São os momentos mais explosivos de mercado. Mas, Kim, como que é isso na prática, tá certo? Então, vou colocar aqui o meu gráfico e a gente vai ver aqui só um pouco da movimentação que teve, por exemplo, hoje de manhã, né? Olha que interessante. Aqui já é o suficiente, né? O mercado abriu hoje com gap de alta, ele já está, né, sugerindo desde o início do pregão que o diário estava em tendência de alta, depois o 60 estava em tendência de alta, rompendo determinado nível, o 15 em tendência de alta, o 5 em tendência de alta e o gráfico de 1 em tendência de alta em grande parte dos momentos. Então vamos lá. O tempo maior, ele estava o tempo todo sugerindo, deixa eu colocar em vermelho, isso aqui, essa estrutura maior, né? Aqui, aqui, aqui. E o tempo menor, em algum momento, ele vai te falar o seguinte, né? Vem aqui, tenta romper, depois cai, cai, cai. Vem aqui, rompe, tenta romper, vem aqui, depois cai, cai. Vem aqui, rompe e aí vai embora. Hoje,
né? Foi um dia onde a gente teve muitas oportunidades, grande parte delas foram de ruído. Foi um dia onde a gente começou o dia muito bem, depois o mercado não encaixou bem, a gente devolveu um ganho de R$ 500, chegamos a ficar negativos, depois a gente voltou a ficar positivo de novo, graças a essa condição aqui. Se vocês assistirem a live, vocês vão ver eu fazendo uma compra aqui, a 870, se eu não me engano, ou algo do tipo, que me permitiu fazer a realização parcial e ir buscar um objetivo que naquele momento, se eu não me engano, era o 400, né? Se alguém tiver aí no chat e puder escrever, foi o que me trouxe de novo para o positivo. E é exatamente isso, né, que eu acabei de explicar para vocês. O movimento vermelho era o movimento maior que eu estava cercando, e o movimento verde era o movimento menor, que é o que eu chamo de ajuste fino. Voltando de novo para o nosso exemplo, tá certo? E aí, para a gente matar um pouco dessa questão, a ideia sempre vai ser pegar a retomada e o alinhamento dos tempos gráficos no momento de correção e depois disso partir exatamente para o momento onde ele tende a ter a confirmação. Mas Kim, como que eu me aproveito disso tudo? Né? Com um bom gerenciamento de risco. Né? E é exatamente isso que a gente vai falar na próxima aula. Então, a partir de agora, eu queria aqui abrir para vocês de novo, tá certo? Para perguntas, e aí interagir um pouquinho mais com vocês, para que eu consiga sanar aí eventuais dúvidas do que a gente abordou aqui hoje. Né? Então percebam, é exatamente isso. Quando eu habilito a câmera aqui, né, ele tenta habilitar o áudio da câmera também. E aí ele fecha o áudio do fone automaticamente por alguma razão, sem o meu comando. Né? Esse OBS é um danadinho. Então, basicamente é isso, turma. Né? A aula de hoje, né? Onde a gente abordou um pouco mais sobre a relação dos tempos gráficos e também a questão aí dos suportes e resistências, tá, meus queridos? Olha que legal, né? O colega está comentando ali que já fez aí alguns estudos, enfim, tem um entendimento de análise gráfica, price action, mas às vezes acaba entrando num ponto onde acaba virando um topo, um rompimento falso e toma stop, né? Quando acaba voltando e dando loss. Primeira dica importante. Nos rompimentos é importante que você tenha, né, um filtro operacional maior, tá? Não dá para fazer os rompimentos que vai romper direto, como eu expliquei, porque muitas vezes ele chega lá com exaustão. Lembra do exemplo que eu citei de uma ação que está R$20, ela vai até 21, volta para 20,50, corrige 50 centavos dessa perna de R$1 que ela subiu, e ela volta de novo para tentar romper os 21. Né? Nesse momento você tem um risco grande se você fazer essa entrada de primeira. Então o mercado precisa parar próximo dos 21, cair um pouco, para depois disso ele vir romper. Sobretudo, a escolha dos stops nas operações de rompimento é fundamental, vai interferir em muito, vai impactar em muito nos resultados. Então, eu, particularmente, até por ter um risco de rompimento falso, prefiro sempre a ideia do scalp. Quando eu vou para um rompimento, eu quero a explosão, já faço meu parcial, e caso seja um rompimento falso, eu já guardei o parcial e a partir dali eu já não tenho mais risco. O único problema é quando nem a parcial não acontece, mas eu entendo que realmente o mercado está ruim, entendeu? Então, uma dica importante para você tentar melhorar no seu operacional, tá? Kim, como superar o medo? O medo tem muito a ver com a falta de conhecimento. Quando você tem conhecimento de causa, né? Cara, eu sou bom nisso, eu sou foda nesse negócio aqui, cara. Cara, você sobe num palco, você dá show. Você vai dar uma palestra, você dá show. Você vai fazer uma cirurgia, você vai dar show se você for um médico. Agora, se você não tem conhecimento de causa, provavelmente isso vai acabar acarretando em medo. Agora, isso não quer dizer que seja uma regra e que no mercado financeiro seja a única coisa que traga medo. Existem outras variáveis que trazem medo também. Por exemplo, ter passado por um problema grande, uma perda representativa, e aí você está meio desacreditado. Outra situação importante, de repente você está arriscando um financeiro que talvez não possa arriscar. Então, acho que esses são os principais pilares que você precisa avaliar. Se for algum deles, né, provavelmente entrar com uma medida curativa o quanto antes para você evitar esse medo. O medo é a única coisa que a gente não deve ter, sabe por quê? Porque cada operação a gente sabe exatamente quanto ela vai dar de prejuízo se ela der errado, quanto vai dar de loss, de stop loss se ela der errado. Então isso acaba sendo
algo que, de certa forma, me tranquiliza. Porque se eu assumir aquele risco, tudo certo. E se eu tenho conhecimento de causa, se eu já treinei, se eu já fiz aquilo muitas vezes, eu vou entrar com segurança consequentemente, as atitudes vão começar a ser cada vez mais positivas, a mentalidade vai ficar cada vez mais positiva e o resultado começa a surgir, tá certo? Parece fácil dessa forma que eu estou falando, mas é isso que você tem que fazer, na minha opinião, com os 15 anos de experiência que eu tenho, tá? Não foge muito disso, tá certo? Análise no 1, no 5 ou no 15? Cara, Kleber, eu gosto do 15 com 1, tá? O meu tempo gráfico referência, o meu ciclo maior, o meu mapa, ele é o 15 minutos. E o 1 minuto é o meu GPS, tá bom? Padrão de candle pode ser algo que vai te ajudar, mas aí eu entendo que é muito mais para swing trade ou para operações de day trades mais longas, tá certo? Observação importante. Os padrões de candlestick, eles funcionam nos tempos gráficos maiores. Então tem que ser a partir do 15 minutos para você dar representatividade para padrão de candle, tá? Então lá você vai encontrar, por exemplo, um martelo, que é um candle de fundo, uma estrela cadente, que é um candle de topo, e a partir dessa periodicidade faz mais sentido, tá? Sim, vou falar um pouco sobre a configuração da plataforma também, tá, Afonso? Tem bastante dúvida, o pessoal chamou no Telegram, fazendo alguns vídeos lá para o Telegram, não quero também consumir muito da atenção de vocês, então sempre que tiver um tema pertinente vai ter vídeo lá no grupo do Telegram, tá? E fique tranquilo que a gente vai falar também um pouco sobre a plataforma aí para ajudar, tá? Quando o mercado atinge uma variação de 1% de alta, ele atinge uma variação de 1% de baixa, por exemplo, é bem provável que tenha briga, tá certo? Isso é muito utilizado por grandes players no mercado. Operadores da época do pregão Viva Voz, que são operadores que tentam se beneficiar dessas variações. O mercado chega próximo dessa região, geralmente ele acaba tomando um choque. Então eu evito fazer um scalp, no caso de uma compra, quando ele está atingindo 1% de alta. E evito fazer um scalp de venda quando ele está atingindo 1% de queda. Existem alguns pontos que são importantes eu falar aqui também com vocês, principalmente quem está começando. O mercado, ele respeita muito algumas referências que são, de certa forma, padrão, né? Qual que é a referência? Primeiro, número redondo. Eu vou fazer uma analogia aqui. Quando você vai comprar um determinado produto, esse produto custa lá R$20,53, tá certo? E aí você pede um desconto. Provavelmente o desconto vai ser, eu faço por R$20, vai vir um número redondo. Esse cara não vai te falar, eu faço agora por R$20,06, tá certo? Ele não vai te dar um número quebrado. É muito pouco provável que isso aconteça, exceto se for algo que tem um montante muito grande, um número quebrado possa estar lá no meio. Mas aí sim é que fica mais fácil de arredondar, na minha opinião. Então, existe uma psicologia por trás dos números redondos. Porque o amador, quando ele fala o seguinte, eu vou comprar índice, ele não fala, eu vou comprar o índice a 70 mil pontos, 835. Na cabeça dele vem assim, cara, eu vou comprar a 70.800. Eu vou pagar 71 mil pontos. Né? Mas aí você deve estar se perguntando, então não tem ordens em outras casas de preço? Calma, calma. Fique tranquilo, calma. Sim, é lógico que existe a liquidez e outras casas de preço vão ter outras ordens lá, isso que dá liquidez para a gente poder comprar e vender esses determinados ativos que a gente opera no day trade com mais tranquilidade, a questão da liquidez. Eu estou falando de pontos de briga, né? E, consequentemente, o 1% de variação ele acaba sendo um ponto psicológico, o 2% de variação ele acaba sendo um ponto psicológico. Porque o cara que está bem comprado ele fala, cara, está dando 1%, eu vou colocar no bolso. Esse aqui já me garantiu a quarentena, tá certo? Então ele vai e fecha com 1% redondo. O cara que está mal vendido, ele fala, caramba, cara, já estou perdendo 1% aqui, começa a coçar a cabeça. Ele vai e encerra a posição. Você entendeu ou não? Esse é o amador no mercado, né? Aquele cara que está operando meio sem referência. Então ele vai usar padrões que fazem parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, e isso está no nosso psicológico. Quando a gente traz isso para o day trade, para o scalp, acaba sendo também muito semelhante, tá certo? Tem uma porcentagem boa, exemplo, 100 de gain, 100 de loss, para scalper, sim, tá? A gente vai falar sobre isso
na próxima aula, onde a gente vai entrar agora no gerenciamento de risco, para a gente, a partir de então, conseguir entender já gerenciamento de risco, suportes, resistências, direção, topos e fundos, e aí a gente vai colocar um temperinho a mais no nosso setup, nas nossas lives, que a gente vai falar de indicadores, alguns indicadores que eu utilizo, para depois eu passar para vocês aonde compra, aonde vende, com mais objetividade, tá certo? Retração de Fibonacci, eu uso um gráfico maior ou menor, no tempo gráfico que você está analisando. Tá aí um grande problema que às vezes a galera coloca na cabeça, poxa, né, mas eu tenho que traçar a Fibonacci só no tempo maior. Porém, se você está com um tempo menor na tela, é importante que você saiba aonde o menor vai parar. Então, o maior você vai mapear e ele vai demorar para chegar nesse preço, nessa região de suporte de Fibonacci ou de qualquer outra referência. A gente vai falar de Fibonacci também, tá certo? Então, fique tranquilo, você que não sabe ainda. Calma, calma. Fique tranquilo que a gente vai falar também sobre Fibonacci. O que eu utilizo de Fibonacci, né? Então, eu traço nos dois tempos gráficos. 15 minutos, que é o meu mapa, eu sei onde está a retração grande, onde está a projeção grande, o alvo grande, e depois disso eu venho rastreando ali os movimentos nos tempos menores, no tempo de 1 minuto também, tá certo? E galera, quem não está ainda lá no grupo do Telegram, feito o convite aí para vocês também participem. Lá a gente vai interagindo mais também, inclusive a partir da semana que vem, né, para que a gente possa ir passando alguns vídeos, passando alguns insights por lá também, tá certo? Então, além das lives, além do YouTube, grupo no Telegram para vocês aí também, tá? Melhor operar no rompimento, apregoar a compra ou venda acima do rompimento ou apregoar no fim de uma correção. Aí tem alguns macetes que eu vou ensinar para vocês também nas próximas aulas, tá, Josué? Só para a gente não passar muito à frente aqui no Comer Bola, tá? Quem você usa o MACD, eu já utilizei esse indicador, tá certo? Mas eu acabei tendo aí, ao longo do tempo, né, a decisão de tirar ele da minha tela. Então, eu só ensino ele nos meus cursos, porque eu acho que o iniciante ele pode se beneficiar dessa leitura nos momentos de reversão. E eu entendo que a grande maioria, quando chegar no nível intermediário para avançado, vai exatamente acabar também excluindo esse indicador do seu operacional, tá certo? Bem, turma, eu vou combinar com vocês o seguinte, né? Eu vou separar as principais perguntas, as dúvidas mais pertinentes, para a gente não ficar com uma live monstruosa e depois ficar longo demais aí para vocês assistirem, e vou respondendo lá no grupo do Telegram. Então, você que quer acompanhar aí as respostas das dúvidas que eu vou mandando lá por áudio, por vídeo também, é só clicar no link aí no chat do grupo do Telegram e a gente vai estar juntos lá também, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, preparada com o maior carinho, a maior atenção para vocês. Como eu falei desde o início, a ideia aí é deixar vocês afiados e mostrar para vocês que não é o bicho de sete cabeças, não tem que ser um gênio. Esse negócio de que tem que ter um monte de parafernália no setup, cara, esquece que isso aí vai acabar te confundindo muito mais do que te ajudando, né? Com conceitos objetivos e uma leitura objetiva de mercado, dá para extrair excelentes resultados aí. Então, muito obrigado pela companhia de vocês na nossa segunda live. Um grande abraço a todos vocês, bons estudos e bora lá para o grupo do Telegram para que a gente possa interagindo mais e respondendo as dúvidas de vocês, tá certo? Um forte abraço, saúde e paz, valeu, muito obrigado e até mais.